Ele é por ti, amém? Nunca te esqueças que Ele é por ti. Em todas as batalhas que nós enfrentamos, Ele está connosco. Amém? Ele está connosco. Amém. Podem sentar, amém? Eu vou apresentar com muita honra o nosso pastor Jefferson. Ele vai partilhar a palavra de Deus connosco. Amém? E é um prazer, uma honra ter-te aqui connosco. Amém? Ele é, não sei se conhece, ele é filho da nossa Marisa. Não é, Marisa? Amém. Desde que nasceu, não é? Filho desde que nasceu, não é? Desde que nasceu. 43 anos. Amém. Deus, estás à vontade. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Uma honra estar aqui com vocês, um privilégio. Eu gostaria que você aplaudisse mais uma vez Jesus. Esse Jesus que a gente serve, esse Jesus que a gente está aqui para reinar, para glorificar o nome dele e bem dizer porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Isso não é por ele, a gente não estaria aqui. Não estaríamos aqui mesmo. Se fazemos parte dessa comunidade de fé em todas as partes do mundo, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Londres, seja em qualquer lugar, em Epsom, Deus, Ele é fiel e Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E é maravilhoso da gente fazer parte disso. Para mim é uma honra estar aqui. Mais uma vez eu agradeço o pastor Gil, a pastora Paulinha, pelo privilégio de estar aqui. Quando recebi o convite me senti honrado e para mim é um privilégio. Não vim para isso efetivamente, né? Mas aproveitando, Deus não desperdiça nada. Eu creio que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade e é um prazer estar aqui com os irmãos. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Jefferson, como fui apresentado aqui, antes de qualquer título, sou filho amado do Senhor Jesus, sou filho amado de Deus. Eu sou casado com a Amália, faz 17 anos, completamos agora, no último dia 27, pai do Noah de 4 anos, pai da Aurora de 1 ano e 8 meses, e as bênçãos do Senhor têm nos alcançado em todo o tempo. Sou filho da Dona Marisa, vocês já ouviram falar dessa Dona Marisa aí? Amém. Eu sou filho dela, irmão do César, ele se encontra hoje hospitalizado desde o dia 28 de novembro, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aqui da mensagem. Sou cunhado da Camila, estava aqui com as crianças, com a Rei, estava ali comigo, a Hannah, e essa é minha família aqui. Temos famílias por parte da minha esposa, também tem uma irmã aqui, meu cunhado, mas eu sirvo ao Senhor desde os 7 anos de idade, e dos 7 anos de idade eu recebi uma promessa de Deus, que um dia eu seria pastor e estaria pregando a palavra. Estou eu aqui, mais uma vez, fazendo aquilo que era uma promessa do Senhor há 35 anos atrás. E Deus, Ele é um Deus de promessas que Ele cumpre independente do tempo. Estava vindo para cá com o pastor Gil e a gente conversando que a gente vive processos da vida, a gente vive estações da vida. E quando a gente queima as etapas das estações, não vive o processo, a gente acaba quebrando a cara, quando a gente não pertence ao processo e às estações. E cada estação, essa estação está bem deliciosa, né? É uma estação de frio. E o frio, ele também é uma estação não só difícil no viver, mas espiritualmente é uma estação difícil. É uma estação onde tem dores, onde tem dificuldades que a gente precisa enfrentar, mas é uma estação. Mas depois do frio, vem uma estação, vem outra estação, e vem outra estação, vem a primavera, e aí vem o outono, vem o verão, vem o outono, e assim vão passando as estações. E a palavra do Senhor vai falar sobre as estações. Quando a gente olha para essa passagem de 2025 para 2026, parece que uma mágica acontece no calendário, né? Não é só um virar de calendário, às 23h59 de 2025 para o dia 01 de 2026, tudo se renovou. Parece que tudo se fez novo na nossa vida. Mas isso espiritualmente tem um propósito. O Senhor, Ele tem novidade de vida em cada ano que nós vivemos. E hoje eu gostaria de falar sobre essa vida nova em 2026. Confiando em Cristo onde quer que estejamos. Na estação em que estivermos, precisamos continuar confiando no Senhor. Confiando que Ele é o Deus da promessa.
Ele é o Deus da promessa que se cumpre. E em todo o tempo, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E eu falei que Ele não desperdiça nada. Por mais que, de vez em quando, a gente está numa promessa, no caminho da promessa, de repente a gente dá aquela vacilada e perdemos o caminho. Como Jonas foi parar na boca de um peixe, de um grande peixe, e de repente Deus tinha propósito na vida de Jonas. Não, você vai para o caminho que eu te designei, você vai para lá sim, porque eu fiz uma promessa, você vai cumprir essa promessa. E Jonas se arrependeu e foi para o caminho que o Senhor Ele estava designando. E assim era a nossa vida. O Senhor, se você estava num caminho e de repente deu aquela vacilada, se arrependa, porque o Senhor é maravilhoso, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já tem prometido. E quando a gente fala de virada de ano, fogos de artifícios, e os céus são iluminados em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo. E vai lá, da 0 hora lá do Japão até chegar na outra 0 hora do outro mundo, do outro país. E acontece em todos os países. Londres, Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os lugares. E essa é uma tradição universal. E não importa onde você esteja, todos compartilhamos de uma esperança. Em que 2026 a gente tem aquela expectativa, vai ser diferente. Temos várias resolutivas de virada de ano, várias promessas. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano aquela dieta ela vai sair do papel. Esse ano eu fico trincado. Esse ano eu faço isso, eu faço aquilo. E aí tem um grande paradoxo de tempo aqui nesse sentido de virada do ano, né? Não, o 2026 vai acontecer e vai acontecer tudo isso que eu prometi que vai acontecer. Faz várias promessas. Existe uma estatística de que mostra que 8% das pessoas que fizeram resoluções, elas mantêm até dezembro. Essas 8% da população mantém até dezembro. E a estatística ela é mais perigosa, mais terrível ainda. Se a gente for pela estatística, a gente não vai mesmo conseguir. Chega em janeiro de 2026, chega no início de janeiro, no final de janeiro, somente 20% continua em fevereiro. 80% acabou. Nem lembra das resoluções. Nem lembra de nada que fez, de vou estudar esse ano eu vou ficar fluente em inglês. Esse ano eu vou falar assim, falar bastante mesmo. E fala. Mas eu preciso entender que eu não faço parte de uma estatística. Eu não posso fazer parte de uma estatística. E por que isso acontece? Porque nós tentamos mudar externamente. E a gente precisa mudar internamente. E tentamos ser novos e não nascer de novo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Que a gente precisa nascer de novo. Seja onde quer que estejamos, a gente precisa nascer de novo. Porque a nossa origem não é aqui. A nossa origem não é dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Muitos de vocês vieram de outras nacionalidades, de outros países. E aqui estão forasteiros, migrantes. Mas o Senhor, Ele tem uma promessa de que a gente vai morar com Ele. E nós somos forasteiros na terra, independente do lugar em que estejamos. Assim como foi com Abraão. O Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lá em Gênesis 12, a gente tem essa passagem. E Abraão só confiou. Independente da identidade dele, ele sabia que a identidade dele estava no Senhor, na promessa que o Senhor tinha feito para ele. E é sobre essa natureza dessa nova promessa que eu quero olhar para o texto de Paulo, lá de 2 Coríntios 5,17, que vai falar, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Mais uma vez eu quero ler, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Obrigado pela cruz do Calvário. Nós aqui lembramos, fizemos em memória de Ti, como Paulo vai escrever a 2 Coríntios, Pai, que a nova aliança foi estabelecida na cruz do Calvário. E é sobre essa nova aliança que nós estamos aqui. Obrigado, porque o Senhor fez nova todas as coisas, inclusive nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor tenha uma novidade para nós nesse ano de 2026,
mas que seja uma novidade que aponte para a cruz e a eternidade, Pai. Em nome de Jesus te louvamos. Fala conosco, que eu me cale nesse tempo e que o teu Espírito fale, Pai. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Primeiro ponto, como bom batista, falei para o pastor Gil que batista é 3 pontos ali, ó, 3 pontos certinho, vamos para os pontos, tá? Primeiro ponto é: em Cristo nós somos novos. Romanos 8:1 vai falar: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo ele escreve essa mensagem a uma igreja em Corinto, que é uma igreja multicultural. Era uma cidade onde era o centro comercial, que pessoas de várias nacionalidades passavam, estavam por ali. E os coríntios, eles lutavam com sua identidade cristã em meio a toda essa diversidade de muitas culturas entranhadas, muitas coisas acontecendo. Eles lutavam por isso, porque Paulo falava que nós somos nova criatura em Cristo. E o que é essa nova criatura? Quando Paulo escreveu nova criatura, ele estava dizendo não de uma reforma, ele estava falando de uma recriação, é do zero. Você arranca aquilo que era, não é um remendo, não existe remendo com Cristo, é uma novidade de vida. E a palavra já vai falar no Antigo Testamento que a gente não pode colocar o vinho novo em odres velhos. O que acontece? Arrebenta, se explode tudo. Eu preciso ter vida nova, ter uma novidade de vida, ter a vida transformada, para que a novidade do Senhor faça parte da minha vida. E é sobre isso, as coisas antigas já passaram. Paulo vai querer trazer uma referência sobre a natureza pecaminosa, aquilo que a gente vivia no passado. Então, não é uma simples memória de, no passado, aquele ponto de nostalgia. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando que as coisas antigas, ou seja, o meu velho eu, aquilo que me levava para a cruz do Calvário, isso passou. Porque Jesus já morreu por nós e hoje nós lembramos disso. Isso, as coisas antigas já passaram, e vai falar que todas as coisas novas se fizeram. Ou seja, o tempo perfeito acontece. O tempo Kairos, ele se une com o Cronos e ali acontece uma nova vida. E assim a gente vive. Quando a gente olha para o livro de Ezequiel 36:26, vai falar: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu mais quem vivo mais, Cristo vive em mim. E é sobre essa palavra que a gente precisa viver, essa novidade de vida. Somos criaturas novas. Mas como que eu posso ser criatura nova no meu dia a dia? É exatamente nesse ponto que a gente precisa ser. A palavra vai falar em Romanos 12:2 sobre uma renovação da mente. E essa renovação da mente a gente vai experimentar em Deus qual é a boa, é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas antes de eu viver tudo isso, eu preciso viver a transformação de uma renovação. Hoje os coaches usam uma palavra chamada mindset. E esse mindset é essa virada de chave. E eu preciso fazer espiritualmente essa virada de chave. E como que eu adquiro isso? É através da palavra, é através das disciplinas espirituais, é através da oração, é através do jejum, é através da busca. E aí o meu mindset ele muda. Aí eu tenho uma renovação da mente. Depois disso eu experimento qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Sem renovação da mente não tem novidade de vida. Eu preciso renovar a minha mente. Tudo passa pela minha mente, porque eu faço as minhas resoluções de ano novo, mas se eu não mudar o externo não vai acontecer. O ano retrasado, já estamos falando ano retrasado, 2024 para ficar mais fácil. 2024 eu coloquei uma meta: eu vou correr e esse ano eu vou fazer a minha meia maratona. Eu consegui fazer isso no primeiro semestre. Falei, já bati minha charada, fiz no primeiro check, grande check. E isso começou como? Cheguei no dia da prova, vou correr 21. Não, existe um processo. Eu comecei a treinar, peguei um tênisinho novo, comecei a correr desde o primeiro dia do ano até o dia da maratona. Estava lá toda semana, correndo 3 vezes por semana, 3 vezes. Tinha dia que minha mãe me ligava, eu estava aqui assim: fala, mãe, então, eu estou aqui. E eu estava treinando, era meu tempo de processo para viver aquilo que eu tinha colocado como meta de vida. E assim são as nossas metas com o Senhor. Eu preciso viver o processo das minhas metas. Esse ano eu quero ler novamente a Bíblia, o ano inteiro, mas eu vou conseguir ler num dia só? Não.
É um pouco de cada vez, é um pouquinho todos os dias. Os grandes gurus do conhecimento vão falar sobre 1% todos os dias. 1% todos os dias, no final do ano eu tenho 365%. Então é um pouco todos os dias. Não adianta eu pegar a Bíblia e querer devorá-la. Vai adiantar? Vai ser uma bênção. Mas eu não vou ser constante, eu preciso de constância espiritual. Eu preciso viver esse processo. E viver o processo não é fácil. Vai ter dias que o tempo de oração, ele vai ser assim, não vai fluir, não vai. Mas eu preciso estar lá, porque o Rei Jesus está lá. Deus está lá me esperando. Eu preciso continuar marcando encontro com Ele. Quando? Todos os dias. Não é 3 vezes por semana que eu tenho que encontrar com Ele. Não é uma vez por mês. São todos os dias. A palavra vai falar, fecha a porta do seu quarto e vai no secreto. E no secreto eu vou falar com você. Se queremos ouvir o Senhor, precisamos de secreto. Se queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, precisamos viver o secreto. Amém. E essa é uma transformação radical, como Paulo viveu essa transformação. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas ele era zeloso na tradição, ele vivia a tradição, mas ele era perseguidor da igreja. Ele teve um encontro com o Senhor, foi rasgado de alto a baixo toda a tradição dele. E depois disso ele virou apóstolo dos gentios, plantador de igreja. E tem uma passagem que vai falar que Paulo, para ele viver o chamado de plantar a igreja, não foi da noite para o dia. Ele caiu do cavalo, ficou cego, Barnabé veio, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Até o momento em que ele teve um encontro com o Senhor e viver o chamado, foram 14 anos. 14 anos de processos. A gente não aguenta nem um ano de processo. Não aguentamos meses, semanas de processos. Começou uma situação agora, a gente já está desesperado, porque parece que é o fim do mundo. Quando a gente faz isso, a gente pega a Bíblia, deixa de lado, fala, eu não confio nessa Bíblia mais, porque está tudo difícil. Mas o Senhor falou, nesse mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci. Nós iremos vencer. É o Senhor quem está à nossa frente. Paulo, ele não perdeu a sua paixão, mas ele foi redirecionado para aquilo que o Senhor tinha com ele. Essa é a chave. Precisamos viver o direcionamento que o Senhor... Se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor te deu, não foi o acaso que te deu uma palavra, ou você sonhou só sem se o Senhor te deu uma palavra, prossiga nessa palavra, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E a sua identidade não está no passaporte, ela está no Senhor Jesus. Amém. A sua segurança não está na tradição, mas ela está na transformação que o Senhor pode fazer. Para a gente viver pelos padrões antigos, não vai rolar. A gente precisa viver o novo do Senhor. Amém. Precisamos viver o novo do Senhor. Imagine uma borboleta, a borboleta já está assando voos, batendo asas. Imagina a borboleta voltar para o casulo. Por mais confortável que fosse lá, o ser lagarta, que em inglês é caterpillar, é isso? Ela foi transformada para voar. A borboleta foi transformada para voar. Da mesma forma, não podemos viver como se fôssemos escravos do pecado ou do passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo novo se fez. O segundo ponto seria que a gente pode olhar para aquilo que o Senhor tem de novidade em 2026, é confiar libera uma provisão. Quando eu confio, eu libero uma provisão do Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Precisamos confiar com todas as forças no Senhor. Eu gostaria de ler um texto com vocês de uma passagem que está queimando no meu coração nos últimos tempos, que está lá em 2 Reis 4, de 1-7, que vai falar sobre Eliseu, que ajuda uma viúva pobre. E eu gostaria de ler esse texto de 1-7 com vocês. Vai falar assim: certo dia, 2 Reis 4, de 1-7, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio o credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa.
ela: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. O profeta Eliseu disse: tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas essas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao profeta, ao homem de Deus, o que havia acontecido, ele lhe disse: agora, venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Esse texto é de uma maravilha, é uma maravilha. O Senhor trouxe um entendimento para mim nesses últimos tempos sobre esse texto, sobre essa viúva que chega para o profeta num tempo de crise, uma crise financeira, em que o seu marido, que era também profeta, morreu. E os credores vieram pegar os seus filhos, pegaram seus 2 filhos e levar como escravo. E ela só tinha uma posse, uma botija de azeite. E quando a gente olha para esse texto, o texto vai falar que ela precisava pegar emprestado as vasilhas de azeite ou as botijas. Ela foi pegar as vasilhas enquanto vizinhança, pediu para os filhos e foram. Talvez se essa mulher tivesse uma estratégia de marketing, uma estratégia de negócio, o azeite que nós utilizaremos hoje seria o dela. Possivelmente. Por quê? Só acabou o azeite quando acabou as vasilhas. E o Senhor me falou nesse texto que as vasilhas representam a nossa confiança. E a provisão é o azeite. Enquanto houver vasilhas, há provisão. Enquanto houver confiança, há provisão do Senhor. Enquanto houver confiança, há provisão do Senhor. Ah, mas eu não tenho confiança, eu não sei. O profeta vai falar: vai pegar emprestado de quem tem. Vai pegar emprestado de quem tem confiança. Vai pedir ao Senhor confiança. Enquanto houver confiança, haverá provisão do alto. Amém. Eu não posso deixar as vasilhas de lado. Eu não posso deixar a confiança de lado. Porque eu só vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor com a renovação da minha mente. Amém. E eu posso olhar para essa mulher que em tempos de crise viveu um milagre sobrenatural. Porque ela foi obediente a uma instrução que o profeta deu para ela: faça isso e faça isso. E ela foi aquilo. E hoje o Senhor tem nos chamado para esse lugar de confiança, esse lugar de direcionamento. Eu preciso me agarrar a isso. Então, quando você estiver num momento em que você não tiver confiança, vá procurar confiança em quem você sabe que tem confiança. Eu não posso andar sozinho. Sozinho eu sou presa fácil. Eu tenho que ter sempre uma pessoa do meu lado. Eu servi ao quartel durante 10 anos. E no quartel a gente tem uma expressão chamada, no Brasil pelo menos, chamado de canga. É o partner, que seria o inglês, né? É partner? Isso. E aí eu preciso de sempre ter uma pessoa ao meu lado para caminhar. Por quê? A palavra vai falar sobre isso. Quando um cai, o outro está ali para dar suporte, para levantar. E ao buscar confiança é a mesma coisa. Eu não posso andar sozinho. Quando a tribulação vem, eu preciso buscar um amigo. E a palavra vai falar quando eu estou em pecado, ou estou em uma situação difícil, que eu preciso confessar. A palavra vai falar: confessai os seus pecados uns aos outros, para que eu possa o quê? Alcançar a misericórdia do Senhor. E aí eu alcanço a misericórdia do Senhor e eu tenho forças para caminhar. E aí essa pessoa que Deus colocou ao meu lado precisa ser uma pessoa de confiança para não sair espalhando por aí aquilo que está acontecendo na minha vida, não. Mas o Senhor precisa me revelar quem é essa pessoa. Eu preciso caminhar com alguém sempre. Então, tem alguém do seu lado que seja o seu canga para estar sempre te ajudando a se levantar. Olhamos para Mateus 6,26. Mateus vai falar sobre as aves dos céus, vai falar sobre os lírios do campo, e o Senhor sustenta cada um deles. Ainda mais nós, que somos seus filhos,
Você é filho, você é filha amada do Senhor. E um bom pai, ele tem o melhor para te entregar. Hoje eu estou na casa da minha mãe e aconteceu uma situação que eu precisei resolver. Vou resumir para vocês. A minha sogra também está aqui. A minha sogra está na casa da filha dela, que é a minha cunhada. Acabei de falar da outra família, da parte da minha esposa. E ela comprou um presente para eu levar para minha filha menor, que é a Aurora. E esse presente era uma bonequinha, ele estava com a bonequinha ali. Eu cheguei na casa lá e eu precisei resolver essa situação, porque eu não trouxe um presente para ele, ela queria um presente que a avó dela deveria ter trazido para ela e não deu presente. Aí eu falei, eu vou pegar esse presente da Aurora e vou entregar para ele, vai resolver a situação. E depois eu tenho que me virar para achar uma boneca igual a que a minha sogra comprou. E eu preciso me virar. Antes de eu vir para cá, eu fui resolver essa situação. Eu resolvi para a glória do Senhor. Tá tudo resolvido, tá igualzinha lá, tá certinho. Depois eu explico tudo. Mas deu certo. Mas qual que é o intuito? É um bom pai. Se eu, que sou falho, pecador, faço toda essa manobra para abençoar a filha do meu irmão, que é minha filha, é filha do meu irmão, preciso abençoar, e minha filha também vai receber. Imagina o nosso Deus, o que fará por nós. Amém. Ele é um bom pai, ele tem uma bonequinha para você, linda, maravilhosa, para te entregar, que é o amor. Ele tem o melhor para você. 2026 não é 2025, é passado 2025. O Senhor tem coisa nova para nós. Filipenses 4,19 vai dizer: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Hebreus 13,5: não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele tem um chamado para nós. Deixa tudo aos pés do altar. Deixa aos pés do altar, porque ele vai cumprir a promessa que ele fez. Ele fez um chamado para Abraão. Abraão se agarrou na promessa, que era uma terra, era uma descendência, era uma bênção. Ele creu contra a esperança, ele creu. E o resultado disso, ele se transformou num pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé. E a gente precisa pegar essa fé emprestada, pedir ao Senhor. Se você não tem fé, peça ao Senhor, porque ele vai derramar sobre você a fé. Temos alguns desafios como imigrantes, talvez, desafio da saudade, da adaptação, da incerteza financeira. Mas eu tenho uma resposta para você. Confie em mim, porque eu tenho propósito em todas as coisas. Mas para isso tem uma ação que eu preciso fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ele vai derramar da graça dele sobre mim. Eu preciso estar nesse lugar de secreto. Se você é dessa comunidade aqui de Londres, talvez esteja olhando para as mudanças sociais, é muita gente chegando, pressões econômicas. A resposta de Deus é o mesmo, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Não tem economia, não tem política, não tem nada que vá mudar a identidade desse nosso Deus, que tem sobre nós uma identidade de nova criatura. E a nossa ação é ser canal de bênção para os necessitados, para aqueles que estão à nossa volta. E eu preciso derramar sobre os meus irmãos sobre isso. Confiança em esperar, sabendo que o azeite continua sendo derramado. Eu preciso ter essa confiança. Quando eu recebi a notícia, meu irmão, ele tem uma doença congênita no coração. O coração dele funciona 50%, e o diagnóstico é de 5 anos atrás, e ele tem umas paradas, e ele tem uma espécie de aparelho que faz da descarga, ele volta. E aconteceu 2 paradas em 5 anos, e nessa última, agora em julho, os médicos chegaram à conclusão de que ele precisaria ir para a sala de cirurgia para fazer o transplante. Então, ele está internado desde o dia 28. E hoje nós estamos aguardando o transplante. E nesse cenário todo, eu estou no Brasil, minha família está no Brasil, tenho família aqui com meu irmão. Nesse cenário todo, Deus ele veio direcionando as coisas. Eu sou pastor na primeira igreja de Batista de Curitiba, cuido de jovens adultos, que são pessoas de 35, 45, 50, 60 a mais. Esse pessoal eu gosto demais, são minhas ovelhas lá. E eu estando lá, recebi essa notícia, e numa vigília de 2028, de novembro, uma vigília de novembro antes do meu irmão internar, eu fui para essa vigília de pastores e diáconos da nossa igreja. E nessa vigília eu estava lá, o presidente dos diáconos, ele teve uma
uma instrução direcionada por Deus de falar: gostaria de convidar os pastores aqui presentes que precisam ter uma causa de doença, que precisa de uma intervenção do Senhor, para virem aqui à frente. E os diáconos que estão aqui, vamos orar por vocês. Vamos orar para que o Senhor, Ele venha fazer. E eu, prontamente, eu não tenho uma doença hoje, mas meu irmão está sofrendo algo e eu vou representá-lo lá na frente. Eu fui muito convicto daquilo que o Senhor tinha me direcionado. Eu cheguei lá na frente, estava lá eu mais 5 pastores, também na mesma ordem de doença, e os diáconos começaram a levantar para fazer as orações. O primeiro veio, eu expliquei para ele qual era a situação, porque eu estava ali, tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos. E aí ele orou por mim, e foi uma benção. E veio o segundo diácono, já não consegui mais explicar, porque ele só veio e orou por mim. Veio o terceiro diácono, veio, orou por mim. E quando veio o quarto diácono, ele falou: antes de orar por você. E eu não expliquei mais nada para ninguém, só para o primeiro, e o restante foi chegando e foi só orando. Antes dele chegar, ele falou bem assim: eu tive uma visão antes de vir aqui. A minha visão era que o Senhor me deu uma visão de um coração de menino no corpo de um adulto. Eu me quebrei inteiro. Porque o Senhor, Ele é o Deus que vê independente de onde você estiver. Esse é o nosso Deus, que Ele é fiel para cumprir as promessas dele. Ele é fiel. E nesse momento eu me quebrantei inteiro e eu não expliquei nada para ele, eu não sabia de nada, eu nem conhecia, eu não sabia nem o nome desse diácono. Eu nem sabia, né? Essa igreja é uma igreja bem grande. Eu falo que é uma cidade que a gente congrega, mas eu não conhecia, eu não sabia o nome dele, eu só conhecia de vista. E eu fui para o meu lugar, chegando lá no meu lugar, eu lembrei que meu irmão tinha me falado que gostaria que eu estivesse aqui em Londres nesse tempo, para a gente estar junto, orando e celebrando a vida antes da cirurgia. E eu falei: cara, esse período do ano é terrível de passagem. Não tenho reservas para isso. Mas vamos orar, o Senhor é fiel para fazer, antes da vigília. E na vigília mesmo, o primeiro diácono ele veio, orou, foi lá para trás. Eu estava lá atrás já chorando, sendo alcançado pelo Senhor por uma visão. E eu estava lá celebrando ao Senhor, porque o Senhor já tinha me dado uma direção, que ia fazer, que vai fazer. Ele é Deus. E esse primeiro diácono que orou por mim, chegou novamente em mim lá atrás, já não estava mais lá na frente. Deixei acabado esse momento, a vigília acontecendo, rolando. Ele chegou para mim e falou: Jeff, eles me chamam de Jeff lá. Jeff, é o seguinte, Deus falou comigo que nesse processo, eu também passei por um processo no coração, em fevereiro de 2025, e ele me direcionou que eu, de alguma forma financeira, eu preciso ajudar vocês para que você esteja com seu irmão. Eu tinha orado isso para o Senhor um dia atrás, naquela semana. E o Senhor já respondeu. Deus respondeu uma coisa, Deus respondeu outra, e hoje eu estou aqui. Esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que faz. Esse é o Deus do ouro e da prata, é o médico dos médicos, é o Deus da provisão. Ele é o Senhor que faz. Precisamos pegar a nossa vasilha e esperar que Ele venha com azeite, continuar derramando azeite sobre nós. Porque o azeite da provisão, Ele é nosso Deus, Ele vai continuar fazendo. Você pode fechar os seus olhos nesse tempo. Estenda as suas mãos como sinal de receber o azeite do Senhor. As suas mãos vão representar as vasilhas. Talvez seja a vasilha financeira, talvez seja uma vasilha de cura, talvez seja uma vasilha de uma assinatura, uma vasilha de uma porta. Hoje o Senhor está derramando sobre cada um nesse tempo o azeite da provisão. Senhor, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos nesse tempo, Pai. A provisão que só pode vir do alto, Senhor. Nós não temos nada, não somos nada, mas o Senhor é o Deus quem faz. Senhor, nós somente estamos aqui como aquela viúva pobre, Pai, com as nossas mãos estendidas para Ti, Senhor, como sinal de confiança, sabendo que o Senhor vai continuar provendo, Pai. Que a Tua provisão esteja sobre os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Terceiro ponto, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial.
Filipenses 3:20 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai escrever isso aos filipenses, preso. Ele estava numa prisão em Roma. A igreja de Filipos era uma colônia romana, cidadãos romanos. Paulo usava isso, essa analogia política, para uma verdade espiritual. Pátria, quando Paulo escreve aqui, quer dizer cidadania, quer dizer constituição, quer dizer modo de vida. Nos céus, ele vai dizer não apenas destino e futuro, mas uma realidade presente em nós. Quando ele fala aguardamos, é uma expectativa ativa e não passiva. Nós aguardamos enquanto nós nos desenvolvemos, enquanto nós fazemos, enquanto nós caminhamos em direção ao chamado que o Senhor tem para nós, nós aguardamos esse dia do encontro com o Senhor. Hebreus 11, 13 e 16 confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, e é isso que nós somos aqui. Nós somos estrangeiros nessa terra. 1 Pedro 2,11, como peregrinos e forasteiros, nós estamos aqui apenas de passagem. Não adianta se apegar aos bens materiais. Eu tenho isso, conquistei aquilo, fiz aquilo. Não podemos nos apegar a isso. Isso é passageiro. O Senhor tem coisas maravilhosas para derramar, para você viver conforto que Ele tem para cada um de nós. Ele tem sim, porque Ele é Deus, dono do ouro e da prata. Ele é Pai. Acabei de falar que Ele dá bonecas para a gente. Ele dá os mimos. O Senhor é um Deus detalhista. Temos como viver isso, mas não podemos nos apegar a esse mundo. As coisas desse mundo são passageiras. São passageiras. Doença é passageira. Nosso lugar é lá. Com Ele já tem coisas preparadas para nós. Financeiro é passageiro. Ele tem coisas preparadas para nós. Mas enquanto estamos aqui, precisamos continuar fazendo. É o chamado, é continuar abençoando o ministério, abençoando vidas, abençoando pessoas, caminhando com pessoas. E principalmente vivendo o secreto com o Pai. Amém. Temos alguns heróis da fé. Abraão, herói da fé. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. E é interessante olhar para o povo de Israel, porque eles viviam a escravidão do Egito, e o Senhor tinha uma promessa para eles de libertação, e no processo eles não foram sábios. A gente precisa de sabedoria no processo, senão a gente não vai desfrutar da promessa. O povo não desfrutou da promessa que o Senhor tinha. A palavra vai falar que todos, exceto Josué e Caleb, conquistaram a terra. Todos. Uma geração inteira foi dizimada. Por quê? Porque murmuraram. Falei sobre o processo. O processo de vez em quando é difícil. É muito difícil o processo. Você acha que é fácil? Eu tenho um irmão, está lá. Ele tem 2 filhas, 2 pequenininhas, e a esposa sozinha aqui, minha mãe trabalhando. Ele está lá sozinho agora no hospital. É um processo difícil, dolorido para viver. Mas em meu processo, eu não posso murmurar. Eu tenho que confiar. A linha é tênue entre confiança e murmuração. É muito tênue essa linha. Eu tenho que andar numa corda o tempo inteiro, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio, o Senhor é fiel. Isso é renovação da mente. Isso é renovação da mente. Eu preciso confiar. Eu preciso viver o processo que o Senhor tem, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Tem um amigo meu que ele fala que Deus, Ele vê tudo pronto. O Senhor já viu tudo pronto. Você não precisa se preocupar. Quem somos nós? Ele é o arquiteto. Ele já viu tudo. Cada detalhezinho, Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe. E Ele tem um propósito em todas essas coisas. E a gente precisa viver esse processo. Confia no Senhor, porque a provisão vai vir dele. Para todos nós, a nossa identidade, primeiramente, está no Senhor. Somos cidadãos do céu, em primeiro lugar. Temos uma responsabilidade terrena que o Senhor tem nos chamado para ser sal e luz onde estivermos. Onde estivermos, precisamos temperar, precisamos fazer. O sal, ele só tem uma função. Eu descobri agora uma outra função do sal que eu não sabia, que é espalhado por Londres inteiro, porque vem a neve para que não haja escorregar, né? É isso mesmo? Então, mais uma função do sal. Ele faz a diferença. Se não tivesse sal, estava todo mundo batendo de um lado para o outro.
Eu preciso fazer a diferença onde eu estiver. Seja no trabalho, seja estudando, seja onde eu estiver. Eu preciso fazer, na minha comunidade de fé, eu preciso fazer a diferença. Como que eu faço a diferença aqui? Dica prática. Com absoluta certeza, você tem amigos no trabalho que não conhecem esse Jesus. Com absoluta certeza. Dica prática. Convide para estar aqui. Na próxima reunião. Precisamos disso. Isso é prática, isso é uma ação. O só vir para receber, isso não é uma ação, não é ativo. Isso é passividade. Eu preciso ser sal e luz nesse lugar. E dentro da comunidade, o Senhor te chamou para estar aqui. E Ele tem um propósito contigo aqui. Se Ele tem um propósito contigo aqui, eu preciso entender esse chamado. Como que eu entendo? É fazendo, é agindo. Enquanto a promessa não chega, eu vou agindo. Tem uma comunidade que eu faço parte lá, é um encontro bem maravilhoso, o pessoal que se encontra para compartilhar de bênçãos, para compartilhar, orarmos juntos. Isso é atividade. E eu preciso ser ativo onde quer que eu esteja. Talvez no primeiro convite você tome um bolo. Puf, não. Aí no mundo dos negócios é 10 para 1. Eu faço 10 convites para um realmente acontecer. Para um vir. Então quantos convites eu tenho que fazer para ter 10 pessoas? 5 convites. Eu vou continuar fazendo. É um convite por dia. Até que ele venha. É um convite por dia. Por quê? Porque pessoas estão precisando de uma palavra. E eu estou do lado dela, trabalhando com ela todos os dias. E eu não sou capaz de ser esse agente de transformação na vida dela. Eu não sou capaz de ser sal e luz na vida dela. Está no mundo de depressão, escuridão. O que a luz faz? Puf, foco. Traz luz. Seja luz, onde quer que você esteja. Isso é ser sal e luz. É ser transformação. E temos uma perspectiva eterna. A gente tem que investir naquilo que é eterno. É no jejum, é na oração, é na palavra. E com isso eu vou viver algo sobrenatural que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Gostaria de terminar com uma ilustração de uma história que eu descobri essa semana, estudando, de um português, inclusive, um diplomata português, Aristides de Souza Mendes. Ele estava em Bordeaux, na França, na época de milhares de refugiados judeus que estavam sendo perseguidos pelo regime nazista. E eles estavam buscando refúgio na Europa. Estavam buscando, e esse diplomata português, ele foi contra tudo aquilo que era para ele fazer, mas ele tomou uma decisão, que é mudar a vida de muitas pessoas. A estatística diz que 30 mil pessoas foram impactadas pela decisão dele. 30 mil pessoas. Ele concedeu vistos a 30 mil pessoas, ou seja, judeus. 30 mil judeus. A história não fala o quanto ele era cristão, enfim, ele fez algumas coisas que não vem ao caso nesse momento. Mas essa coisa ele foi usado pelo Senhor para resgatar parte do povo dele. O que você está fazendo hoje que pode resgatar parte do povo do Senhor? Precisamos ser sal e luz. Precisamos impactar essa geração. Precisamos viver um impacto social também. Eu preciso viver esse impacto social. Eu preciso ser agente de transformação através de uma renovação da mente, com confiança, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, para encontrar com Ele no céu naquele dia. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse tempo. Eu gostaria de orar por alguns irmãos aqui hoje. Eu não sei o que você tem passado, não conheço nenhum de vocês, tenho absoluta certeza. Mas o Senhor conhece. E é isso que importa. Por que isso importa? Porque Ele tem o melhor para você. 2026, Ele vai representar um ano da virada da sua vida. E não é um jargão, não é uma frase de impacto, é uma frase pautada naquilo que o Espírito Santo tem para cada um de vocês. Que o Senhor possa te usar poderosamente. Que o Senhor possa fazer de 2026 o melhor ano da sua vida, espiritualmente, em primeiro lugar. Espiritualmente. Que você termine o ano com a sua meta de leitura da Bíblia maravilhosa. Você fez todos os dias,
3 capítulos lidos todos os dias. Ao final do ano você já leu a Bíblia inteira. Que você tenha essa como meta. Por quê? Ela vai falar que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E nós precisamos continuar batendo na porta. Batei, batei e abri-se-vos-á. Essa é a palavra que o Senhor tem. Tem um texto de Jeremias que eu sou apaixonado. Jeremias 29:11 é o texto do meu chamado. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O texto seguinte vai falar: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala. Quem somos nós, Senhor? Somos apenas flechas na tua mão, Senhor. E para isso estamos aqui. Mas pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo visite cada coração, cada família aqui representada, Senhor. Cada família aqui, Senhor, que representa uma família presente e uma família futura, Pai. Em nome de Jesus, derrame da tua graça, derrame da tua provisão, derrame, Senhor, da tua paz, que excede todo entendimento, como Paulo vai escrever, que a gente possa experimentar essa paz, Senhor, que excede todo entendimento através das orações e súplicas, Senhor. Pai, que possamos viver essa renovação da mente, Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Que as nossas vasilhas, Senhor, estejam prontas para o derramar da tua provisão, Pai. Que a nossa vasilha da confiança esteja pronta, esteja sempre pronta, Deus. Que se não tivermos, nos direciona a pedir emprestado, Pai. Nos direciona, Senhor, a ter sempre uma vasilha para ter azeite sendo derramado do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor derrame nesse tempo azeite de cura, um azeite, Senhor, de provisão financeira, um azeite, Senhor, de pátria, um azeite de identidade, um azeite, Senhor, de cura emocional. Senhor, pessoas que talvez estejam passando por um tempo difícil de escuridão, possam encontrar em Ti a luz do mundo, em nome de Jesus. Senhor, ministramos sobre a vida dos meus irmãos toda a sorte de bênção, Senhor, que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa comunidade, Senhor, que está aqui reunida, Senhor, que possamos ser agentes de transformações de vida da comunidade, Pai. Que este lugar fique pequeno para aquilo que o Senhor tem para agir, para operar. E não é porque os pastores são bons, mas porque o Senhor tem propósito, Pai. Porque o Senhor é fiel, Deus. O Senhor tem uma promessa, Pai. Que essa promessa se cumpra, Pai. Que o Kairos se una com o Cronos, Pai. E a gente possa celebrar aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Continue conosco em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Obrigado pela oportunidade.